Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula introdutória sobre blockchain. Eu me chamo Daiane e eu vou te acompanhar nessa jornada de aprendizado. Hoje nós vamos explorar os conceitos básicos que tornam essa tecnologia tão especial e entender por que ela é considerada uma evolução natural da internet. Então, se você nunca teve contato com blockchain antes, fique tranquilo, porque meu objetivo aqui é te mostrar de forma simples como que essa tecnologia, né, essa rede descentralizada funciona e por que ela tem o potencial de transformar a maneira como a gente cria confiança no mundo digital. Então prepara aí já seu café, se acomoda e vamos começar a nossa descoberta. Então, a história que a gente vai explorar hoje é sobre como a internet ela evoluiu de um ambiente de informação para um ambiente de valor. Quando a gente pensa na internet, é comum a gente lembrar do quê? Das redes sociais, dos sites de buscas, né? E dos vídeos que viralizaram. Mas, na verdade, essa tecnologia ela começou com um propósito muito maior, que era o propósito de democratizar o acesso ao conhecimento. E aí, nos últimos 40 anos, a internet ela transformou quase tudo ao nosso redor. Ela transformou a forma como a gente trabalha, a forma como a gente consome notícias, tá? Até mesmo a forma como a gente se relaciona um com os outros. No entanto, mesmo com tanta inovação, ela acabou deixando uma pergunta essencial em aberto, né? Que é como a gente pode criar confiança entre pessoas que não se conhecem em um ambiente digital. No mundo físico, a gente está acostumado, né, que a confiança ela seja mediada por instituições, ou por bancos, ou por cartórios, ou pelo próprio governo. Então, se você quer comprar uma casa, ou se você quer transferir um dinheiro, sempre vai precisar de uma autoridade centralizada ali que garante que tudo seja legítimo. No mundo online, essa dependência continuou. Isso significa o quê? Que apesar de todo esse avanço tecnológico aí, a gente nunca conseguiu resolver por completo o problema de como confiar em outra pessoa sem depender de intermediários. E aí a blockchain ela surge como uma resposta a esse problema. Tá? Uma nova camada da internet que permite que duas pessoas façam transação diretamente uma com a outra, de maneira totalmente segura, de maneira transparente e sem intermediários. E aí é isso, né, que alguns especialistas chamam de protocolo da confiança. Então, quando a gente olha para a internet ali desde o início dela, a gente vê todas essas fases juntas aí, né? E essas fases que criaram o mundo digital que a gente conhece hoje em dia. Então, tudo começou ali com a comunicação. O e-mail ele foi uma das primeiras aplicações práticas da internet, né? E logo se tornou extremamente indispensável, principalmente para o mundo corporativo, né? Para as empresas. E aí, em seguida, surgiu o World Wide Web, né? Que é o web de hoje em dia, que permitiu que qualquer pessoa ela pudesse publicar informações, pudesse acessar os conteúdos de qualquer parte do planeta. E aí, na virada do século, lá pelos anos 2000, mais ou menos, a gente começou a ver o crescimento dessas plataformas de comércio eletrônico, né, que são os e-commerces, e também o surgimento das redes sociais. E aí o mundo se tornou muito mais conectado e interativo do que antes. E a gente passou a produzir dados. Dados em uma velocidade gigantesca, alimentando o que a gente chama hoje de Big Data. Aí a computação em nuvem mudou ainda mais as regras do jogo, né? Antes a gente precisava investir em servidores próprios. Agora qualquer startup ela pode lançar um serviço global pagando só pelo uso do servidor de alguém, como por exemplo a Amazon, que fornece um serviço de nuvem para grandes empresas. Aí depois a gente teve também a chegada da internet das coisas, né? Com os objetos, tipo relógios, as geladeiras, os carros, né?
que começaram a se conectar, gerando cada vez mais dados sobre tudo. Então, essas inovações, elas trouxeram ganhos enormes no quesito de eficiência e acesso, mas também concentraram muito poder nas mãos de poucas pessoas. Então, grandes plataformas, elas passaram a controlar nossos dados e a intermediar quase todas as nossas interações online. Então, apesar da promessa da democratização, o poder e a riqueza, eles continuaram concentrados nas mesmas regiões, nas mesmas empresas que já tinham vantagem. E isso gerou um cenário assimétrico, onde poucas pessoas acumulam dados e influência, enquanto bilhões de pessoas seguem excluídas dos benefícios econômicos e plenos da internet. Então, esse contexto ele ajuda a gente a entender por que tantas pessoas elas costumam questionar, né, se a internet ela realmente cumpriu o seu papel original de abrir oportunidade para todo mundo. Então, mesmo com tantas conquistas, a internet não conseguiu resolver o problema da confiança digital. Isso acontece porque, na prática, ela não foi desenhada para transações de valor, mas sim para compartilhamento de informações. E se você pensar, né, em um exemplo, o mais clássico é o das transações financeiras. Quando você faz um pagamento online, você precisa fornecer dados sensíveis, né, como o número do seu cartão de crédito, as informações, suas informações pessoais. E essas informações, elas passam por vários intermediários, né? Bancos, processadores, vários intermediários. E todos eles cobram taxas, obviamente, e armazenam os seus dados. E aí, basicamente, isso cria 3 problemas principais, que é o risco de fraude, né, a falta de privacidade e a exclusão digital. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, cerca de 1,4 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a serviços financeiros básicos. E muitas vezes porque o custo de intermediação é alto demais. Então, outro ponto importante é que na internet, a identidade digital, ela não é confiável por padrão. É muito difícil você provar quem você é online. Tá? Então, eu trouxe essa frase aí, famosa, do cartoon da New Yorker. Na internet, ninguém sabe que você é um cachorro. E isso aí ilustra muito bem esse problema, porque como não tem um sistema nativo de validação, né, a gente sempre depende de terceiros para garantir quem nós somos na internet, para garantir o que a gente possui. Então, além disso, também tem o problema da assimetria de dados, né, que eu falei anteriormente. Essas plataformas, né, que intermediam as nossas transações, né, e as nossas interações online, elas acumulam muitas informações sobre tudo que a gente faz, tudo. E essas informações, na prática, se tornaram o novo petróleo. Tá? Nossos dados valem muito. E hoje em dia é um ativo econômico gigantesco que poucas pessoas controlam. Então, dito isso, era necessário criar alguma coisa, né, alguma infraestrutura que permitisse transacionar valor e estabelecer identidades com segurança, né, de forma totalmente descentralizada, de forma totalmente confiável. E aí, em 2008, o mundo viveu uma das maiores crises financeiras da história recente. Os bancos quebraram, as pessoas perderam suas casas, perderam seus empregos, as empresas desapareceram da noite para o dia. E aí a confiança no sistema financeiro global entrou em colapso. E essa crise foi o divisor de águas. Ela escancarou a dependência que todo mundo tinha nas instituições centrais ali. Essas instituições que normalmente prometem estabilidade e segurança, né? Mas que não foram nem capazes de evitar uma catástrofe. Então, todo mundo percebeu que, cara, se o problema estava no excesso de concentração de poder econômico, né, e na falta de transparência,
a solução talvez precisasse ser algo radicalmente diferente. E aí, nesse mesmo ano, surgiu um documento, né, que mudaria para sempre a história da tecnologia. Um paper assinado por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. E aí, esse Satoshi Nakamoto propôs um sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer, que não dependia de nenhum banco, que não dependia de nenhum governo. E a ideia era simples, mas ao mesmo tempo extremamente revolucionária. Permitir que pessoas pudessem transferir valor diretamente entre si, uma com as outras, com total segurança e sem intermediários nenhum. E aí esse momento foi muito simbólico, né? Porque durante décadas, pesquisadores, né, já tinham tentado criar um sistema de pagamento digital. Mas a maioria dessas iniciativas que surgiram anteriormente sempre dependiam de algum ponto central de confiança, né? E aí o Satoshi simplesmente chegou, resolveu esse problema, criando um protocolo que unia criptografia, incentivos econômicos e um registro público compartilhado. E esse protocolo é chamado de blockchain. Aí eu trouxe essa fala aí do Mark Andreessen, que ele foi o primeiro criador, ele foi o criador do primeiro navegador comercial. Aí ele descreveu a reação da comunidade, né, tecnológica com essas palavras aí. Foi como se alguém tivesse finalmente resolvido o problema que estávamos tentando resolver havia 20 anos. E aí esse ponto de virada mostrou que tinha uma alternativa viável para a gente reimaginar a confiança na era digital. E aí abriu caminho para tudo o que veio depois. Só voltando um pouquinho, né? Como eu falei, o surgimento do Bitcoin em 2008, ele não foi um raio ali que caiu do nada, né? Ele foi o resultado de décadas de experimentos, pesquisas, né? Tentativas de criar novas formas de confiança online. E aí um dos pioneiros foi o David Chong, que nos anos 80 e 90 ele desenvolveu o conceito do eCash. E aí essa era... o eCash ele era uma tecnologia que permitia pagamentos digitais anônimos, usando criptografia avançada. E aí, tecnicamente, o sistema ele funcionava, mas só que o problema ali naquela época foi cultural, porque as pessoas elas não estavam nem um pouco preocupadas com a privacidade delas online. Elas não estavam preocupadas com a segurança dela online, né? Então, o mercado ele não estava pronto. E aí, outro personagem importante foi o Nick Szabo, que descreveu sobre o God Protocol. Basicamente, ele imaginou um sistema em que todas as partes envolvidas ali em uma transação, elas enviassem as suas informações, né, a um Deus virtual, que devolveria o resultado correto sem revelar nada além do necessário. Então, era mais ou menos uma metáfora, obviamente, mas para mostrar que a internet ela precisava de uma forma neutra de validar os acordos. Mas na prática, né, ainda não tinha nenhuma tecnologia para isso. Então, essas duas tentativas aí, elas tinham um ponto em comum, né? Sempre tinha algum intermediário que precisava ser confiado. Seja um servidor central, ou uma empresa, ou um sistema de validação, sempre precisava de um intermediário para essas tecnologias funcionarem. E era justamente essa dependência que limitava a adoção, né, e a escalabilidade dessas soluções aí. Aí a inovação do Bitcoin foi justamente eliminar essa necessidade, né, ao combinar provas criptográficas, redes peer-to-peer e incentivos econômicos, né? Aí o Satoshi simplesmente criou o primeiro sistema de confiança distribuída que não dependia de ninguém no centro. E essa foi a peça que faltava. E aí, em outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto ele publicou o White Paper Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. E basicamente é um documento, né, que tinha 9 páginas, que propunha algo que até então ninguém tinha conseguido, que é um protocolo que resolve o problema da confiança, né, da confiança em intermediários. E aí o grande diferencial ali
do Bitcoin foi justamente juntar várias peças, né, que já existiam em projetos anteriores, mas de um jeito, assim, totalmente novo, porque ele usou criptografia de chave pública, né, para garantir a identidade e a segurança. Ele criou uma rede distribuída de computadores chamados de nós, né, que basicamente validam as transações de maneira coletiva. E aí também propôs o uso de incentivos econômicos, né, ou seja, recompensas em bitcoins, né, com o objetivo de motivar os voluntários a manter aquela rede segura e funcionando. E aí o coração desse sistema é chamado de blockchain. E aí, basicamente, a blockchain ela funciona como um grande livro razão público. Nas próximas aulas eu vou explicar com mais profundidade sobre essa questão de infraestrutura da blockchain, tá? Mas, no geral, o Satoshi Nakamoto ele conseguiu trazer algo inédito, né, com essa tecnologia. Ele conseguiu criar um consenso global sobre o estado das transações ali, né? Tudo alcançado sem um banco central, né? Tudo alcançado sem uma empresa, sem um governo. E aí a confiança do sistema que ele criou é criada pelo próprio funcionamento do protocolo, né? E pela própria colaboração voluntária de milhares de participantes. E aí, obviamente, né, o impacto disso foi imediato. Os programadores, os economistas, os ativistas, os investidores, todo mundo percebeu ali que a blockchain ela poderia ir muito além de uma moeda digital. Ela era uma nova forma da gente organizar valor e confiança na internet, que já tinha sido perdida há muito tempo. Então, foi como se a gente tivesse encontrado o protocolo da confiança que todo mundo estava tentando encontrar havia décadas. Então, para a gente entender, né, rapidamente, né, o que é uma blockchain, vamos tentar olhar como que ela funciona, tá? Basicamente, a blockchain ela é um registro público. Isso significa que ela não fica guardada em um único computador ou servidor central ali, tá? Ao invés disso, esse protocolo, ele é mantido por milhares de pessoas ao redor do mundo ao mesmo tempo. E aí esse registro, né, ele tem essas 3 características principais que eu coloquei aí. Primeiro, ninguém controla o registro sozinho. Não existe um dono. Não tem uma pessoa que pode ir lá mudar as regras ou apagar as informações por conta própria. Segundo, que ele é público, né? Ou seja, qualquer pessoa pode ir lá, verificar e auditar tudo que está acontecendo nessa rede. E o terceiro é seguro, né? Porque ele usa criptografia avançada que protege informações, né? Que protege as informações contra fraudes e contra qualquer tipo de alteração. Então, essa combinação aí é o que muitas pessoas chamam de internet do valor, né? Então, assim como a internet lá atrás permitiu a gente copiar e distribuir informação sem custo quase nenhum, a blockchain agora permite a gente transferir ativos, como dinheiro, né? Como certificados, como os contratos que a gente faz hoje em dia. Tudo de forma direta, sem precisar confiar em um intermediário. Então, essa é a base de tudo que vem surgindo hoje em torno das criptomoedas, em torno dos contratos inteligentes, né? E novas formas de organização social. Então, para tentar deixar ainda mais claro, tá? Vamos entender, vamos comparar, né? Como que funciona o sistema tradicional, como que funciona uma arquitetura de blockchain, tá? No modelo mais tradicional aí, ele é chamado de arquitetura cliente-servidor. Nele, existe um centro, tá vendo ali no meio o servidor? Existe esse centro que controla tudo. Por exemplo, quando você acessa um site no seu computador, você é o cliente, tá? E o servidor é quem guarda todas as informações. Não você em si, né? O seu computador é o cliente e quem guarda todas as informações é o servidor. O servidor, ele recebe o seu pedido, ele processa e devolve para você a resposta. Tá? É assim que funciona basicamente a maioria dos aplicativos e das plataformas que a gente usa no dia a dia. Já a blockchain, ela opera em outro modelo, que se chama arquitetura ponto a ponto, arquitetura peer-to-peer. Tá? Nesse modelo aí, todos os participantes, né, todo mundo participa de forma igualitária. Então, cada computador que está conectado a essa rede aí,
pode armazenar informações, pode validar as transações e pode compartilhar dados com os outros. Não existe um centro ali de controle. A confiança da rede ela é criada coletivamente. Tá? E esse jeito aí distribuído de funcionar é o que torna a blockchain tão resistente a falhas e tão resistente também a censuras. Porque mesmo que um participante simplesmente fala, eu vou sair da rede, não quero mais participar, os outros continuam mantendo todo o histórico lá seguro e acessível para qualquer pessoa. Entendeu? Então, o que esse sistema, né, ele acaba trazendo de possibilidades, né, no final das contas? Primeiro, né, ele cria possibilidades de inclusão que a internet tradicional não conseguiu cumprir totalmente. Então, imagine bilhões de pessoas ali que não têm conta em um banco. Mas elas têm celular, elas têm acesso ao celular delas. Com a blockchain, elas podem simplesmente receber pagamentos, acessar crédito, participar da economia global sem precisar pedir permissão para ninguém. Sem precisar bater na porta ali do banco e falar, posso entrar? Não precisa. A rede é aberta, é livre para qualquer pessoa entrar. Então, quando essa pessoa acessa aplicativos construídos nesse sistema, ela não precisa nem falar os documentos dela, não precisa nem falar quem é ela pode participar. Também tem o tema aí da identidade digital, né, onde hoje as nossas informações elas estão espalhadas em dezenas de empresas, em dezenas de governos, né? E cada interação que a gente faz online deixa um rastro, e esse rastro vira um ativo poderoso, né? Mas esse ativo raramente volta, né? Raramente pertence a nós. Então, o blockchain ele oferece também uma forma de recuperar esse controle. Você pode ter uma identidade única, segura e portátil. Outro ponto essencial aí é a transparência, né? Porque imagine governos e empresas usando blockchains públicas para tornar os processos auditáveis por qualquer pessoa. É possível fazer isso. E isso fortaleceria a confiança e combate a fraudes desses governos, né? E aí, além disso, a tecnologia ela permite a gente criar novas formas de distribuição de riqueza, porque ao invés de você ter que esperar que grandes empresas extraiam valor e depois redistribuam, a blockchain pode simplesmente ajudar os construtores, né? Ajudar os artistas, as comunidades a capturar parte desse valor que elas geram logo no início. Então, basicamente, né, essa tecnologia ela tem o potencial de transformar não só a economia, mas também as nossas relações sociais e políticas. Tá? Ela é uma nova infraestrutura que pode reequilibrar o poder, né, a confiança e também as oportunidades. Então, a blockchain, para a gente finalizar, é uma evolução natural da internet. E ela nasceu como uma resposta aos limites da rede tradicional, né? E aí trouxe essa nova maneira da gente criar valor, criar confiança entre pessoas, sem precisar depender de algum intermediário. Então, essa tecnologia, ela tem o potencial de transformar completamente a forma como a gente vive e como a gente também se relaciona no ambiente digital, desde movimentar um dinheiro até assinar um contrato, né? Que antes eram processos que dependiam apenas da confiança de grandes instituições. Então, por isso, entender a blockchain hoje em dia não é só uma questão técnica. É também um passo importante para a gente acompanhar as mudanças que já estão acontecendo em várias partes do mundo. Então, essa foi a nossa primeira aula introdutória sobre blockchain. Eu espero que você tenha gostado, né, e que esses conceitos tenham ficado mais claros para você. Se surgir qualquer dúvida, ou se você quiser compartilhar suas impressões aí, é só deixar um comentário aqui embaixo, tá? E eu vou adorar saber, vou te responder. E além disso, se você quiser, né, acompanhar mais conteúdos sobre blockchain, me segue nas redes sociais. É só procurar por @criptada. Então, eu te agradeço muito por estar aqui comigo até agora e a gente se vê na próxima aula. Zero paralelo, vem com a gente explorar um mundo sem fronteiras pra sonhar. Bitcoin na veia, cripto no ar, zero